Para começo de conversa, eu devo dizer que nós, nesta bancada, respeitamos todas as opções individuais. E essa é uma questão de princípio. Mas isso não significa que devamos aceitar que se tratem da mesma forma realidades que são necessariamente diferentes. Hoje em causa está, basicamente, alterar-se ou não a visão antropológica e até sociológica de uma instituição do casamento que é muito mais do que a simples consagração de direitos individuais, coisa que, curiosamente, a esquerda mais coletivista nem sequer percebe. Sendo que o casamento, na sua essência, também não existe propriamente para regulamentar afetos. E, para além do mais, este debate, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, traduz uma evidente inversão das prioridades que o país sente. Quando o mundo civilizado assiste a uma das maiores crises financeiras dos últimos anos, todas as previsões são revistas em baixa. O cenário da recessão é uma probabilidade. A maioria dos portugueses imagina os expedientes mais inconcebíveis para pagar despesas, prestações da casa, rendas, despesas com a educação dos filhos. Quando a criminalidade aumenta e as pessoas preocupam-se todos os dias em conseguirem manter o seu emprego no dia seguinte, esta discussão é certamente legítima, mas não devia ser prioritária, mais ainda tendo em conta todas as outras que aguardam para discussão neste plenário. Agora, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, parece-me também muito evidente que o que aqui se pretende é óbvio. Hoje é o casamento, mas amanhã é a adoção. E quanto a isso nem sequer estamos dispostos para a discussão, sendo que isso mesmo foi indiciado há pouco por uma das intervenções do proponente. E não obstante, como o relatório da primeira Comissão denuncia tão expressivamente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo apenas tem permissão legal em 5 países. 6, segundo a atualização nos últimos segundos da Sra. Deputada Ana Catarina, aqui no circuito interno. Bom, no mundo inteiro, o que significa que de fora ficam os 195 países, dependendo do grau de reconhecimento das respectivas soberanias deste planeta. O que diz muito também dos consensos que se querem gerar, e aqui um aspecto muito importante, é que os proponentes poderiam ter optado por apresentar iniciativas destinadas a equiparar os efeitos das uniões de pessoas do mesmo sexo, com recurso à contratualização civil, aos casamentos, como sucede em numerosos países, muitos designadamente da Europa Ocidental, para além daqueles 5 ou 6 que eu referi. Certamente que recolheriam um assinalável consenso na sociedade e até aqui no Parlamento. Agora, não o fizeram, optaram por não o fazer. E é legítimo perguntar porquê. Porque assim fazem supor que o propósito não é mesmo de consagrar direitos em relação a quem pretende esses direitos. O propósito é o de verem rejeitadas as iniciativas a pensar em 2009. E isso é muito cínico e é muito perverso e não ajuda ninguém. E seguramente quem pretende, de alguma forma, a consagração dos seus direitos. Seja como for, Sr. Presidente, como alguém já escreveu, votar uma lei com este alcance não é, obviamente, o mesmo que votar um Orçamento Geral do Estado, não é assim? E parece-nos que, quando se pretende alterar a dimensão social do casamento com consequências tão expressivas, se deverá assegurar antecipadamente ter sido devidamente sufragado, designadamente em campanha e nos programas eleitorais, como de resto reconhece o Partido Socialista e reconheceu o Primeiro-Ministro no último debate quinzenal aqui perante todos. E desse ponto de vista também a legitimidade, nesse aspecto, não a na discussão, mas a da deliberação, que deveria ser razão de sensatez para muitos que hoje trazem este assunto à discussão. E por último, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, um último argumento que a quem legisla não pode ser, nem sequer parecer irrelevante. E é o argumento jurídico ao constitucional. Porque nós somos o legislador. E nós devemos salvaguardar a Constituição da República Portuguesa, que não existe só para quando dá jeito, nem para tratar ao pontapé. Bom, e isto na medida em que os maiores constitucionalistas portugueses, designadamente Gomes Canutilho, Vital Moreira, Jorge Miranda, Rui Medeiros, para dar 4 exemplos, asseguram da impossibilidade perante a redação vigente da Constituição se consagrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, meus senhores, entendemos. Se os senhores querem legislar desta maneira, primeiro tratem de alterar a Constituição. A tal Constituição de Abril que os senhores todos os dias defendem. E que não é só para quando dá jeito. É essa Constituição que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E se tiverem dúvidas, eu cito Gomes Canutilho, Vital Moreira, Constituição anotada, página 562, se alguém tiver dúvidas, no primeiro volume. Diz assim:
O primeiro dos requisitos do casamento, na sua noção tradicional, é o de que se trata de um contrato entre duas pessoas de sexo diferente, o que afasta, notem bem, isto não é semântica, o que afasta, na visão jurídico-constitucional, da noção as uniões de mais duas pessoas, bem como as uniões de duas pessoas do mesmo sexo, o que de resto coloca o legislador constitucional no mesmo patamar a discussão da poligamia e do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E quando discutirem uma coisa, têm que querer discutir a outra. Trata-se de uma baliza constitucional. Como diz, termino, Sr. Presidente, Jorge Miranda Rui Medeiros, Constituição anotada, parte 1, página 396. Da própria garantia institucional do casamento resultam limites, como a proibição da poligamia ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tenho imensas citações dos nossos doutrinadores constitucionais que o dizem. E termino, Sr. Presidente, com uma citação. Porque é do insuspeito professor Vital Moreira, em artigo de opinião, que tem cerca de 2 anos. Dizia assim, e insuspeito também do ponto de vista ideológico, convenhamos. Eu, se fosse militante da causa do casamento de pessoas do mesmo sexo, não metia a Constituição ao barulho. Porque nada garante que o Tribunal Constitucional venha a dar-lhes razão. Ora, se investem muito no argumento constitucional e depois este falhar, ficam desarmados. Depois explica porque é que ficariam desarmados e termina assim. Porque há mesmo quem entenda que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não só não é constitucionalmente imposto, como até inconstitucional. Vindo de quem vem, à esquerda desta casa, deveria ter dado de pensar.